quer saber mais como é que funciona a análise gráfica e os principais movimentos do mercado do dia de hoje? Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como é que funciona. Mais um dia de forte valorização no nosso mercado. Hoje o Ibovespa sobe 2%. É uma flexibilidade das quarentenas em números econômicos. O dólar está em queda, sendo cotado a R$ 2,08. Já é uma forte queda. Eu tinha avisado num vídeo de 2 semanas atrás que o dólar precisava de uma correção, já tinha tido uma valorização muito grande no último ano e o dólar precisava de uma recuperação. Então a retomada da nossa economia, das nossas empresas, da bolsa, vai trazer junto essa correção forte do dólar, que já estava super valorizado. Vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho de análise gráfica. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento a respeito, operam muito em razão de notícias, até análises de outras pessoas, recomendações. Isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas com um objetivo informativo e educativo, certo? Então vamos lá. Isso aqui é a plataforma Trade, ela é gratuita pela Modal, a plataforma onde eu me identifico muito, eu gosto muito de operar por ela e acompanhar o mercado diariamente por ela. Então eu vou estar olhando aqui, que é a minha carteira de ações que eu acompanho, aqui eu consigo ver os principais movimentos da bolsa de hoje, certo? As ações que estão em forte valorização são empresas aéreas e empresas de turismo. A CVC ontem teve uma forte valorização, ela subiu 20%, hoje ela já está em alta nesse momento, 10h36 da manhã, ela já está em alta de 12%. O que aconteceu? Vou estar mostrando para vocês aqui, entender um pouquinho melhor como é que funciona a análise gráfica, certo? A CVC, uma empresa ligada ao turismo, foi uma empresa que parou 100% a sua operação com essa situação do coronavírus. Então ela teve uma queda de 85% desde a sua... Então ela teve uma queda de 85% desde o início da situação do coronavírus. E agora ela vem se recuperando do seu fundo ao seu topo, ela já teve uma alta de 300%. Olha que loucura. Então, saber o momento certo de entrar na ação é muito importante. Tu ter paciência. Teve pessoas que foram comprando conforme a ação ia caindo. Compraram aqui porque acharam que já estava barato. Teve pessoas que compraram aqui porque já acharam que estava muito barato novamente. E aí ela não tem fundo. Então quem comprou nessa região aqui teve que esperar 2 meses para voltar no preço, né? Então a gente não tem que tentar acertar o fundo. O gráfico vai nos mostrar exatamente os pontos de entrada e os pontos de saída. E eu gosto muito da análise gráfica por causa disso. Tu consegue fazer uma leitura do gráfico e ele te mostra onde é que está sendo uma região de negociação, onde é que tem uma região de interesse. Então esse aqui é o gráfico dos últimos 60 dias da CVC, certo? Então, para quem é leigo, não entende muito a respeito de análise gráfica, a gente primeiro vai identificar os pontos de suporte e resistência. Suporte é uma região onde o preço tende a se tornar barato, tende a trazer interesse pelos compradores, certo? Vou mostrar um outro gráfico aqui que mostra bem uma região de suporte, que é a empresa Cogna. Aqui está todo rabiscado esse meu gráfico aqui, eu vou estar tirando ele para vocês verem um pouquinho melhor. Então tá aqui o gráfico da Cogna. Então quando a gente avalia o gráfico quando a gente vai avaliar o gráfico, a primeira coisa a gente vai traçar o ponto de suporte. Então aqui, teve a região dos 13,56, foi a sua mínima desde da sua queda. E aqui a gente tem uma outra região bem interessante, que é a região dos R$4. Isso não é um preço fixo, tá, gente? Não é um valor fixo, é uma região. Então aqui a gente tem que entender que existe uma região de preço que é na zona dos R$4, que torna o preço atrativo,
Então ela bateu 4 vezes nessa região apenas. Então, ó, toda vez que daqui para baixo batia nessa região, se tornava atrativos. Isso se chama um suporte. E aí nós temos a resistência. Então a gente vai traçar uma linha de resistência aqui, que é uma região onde o preço bate e os vendedores decidem vender os papéis. Aqui tem uma força vendedora. Então ele testou 4 vezes o suporte e 4 vezes a resistência. Quando o papel está no meio deste movimento aqui, ó, a gente chama isso aqui de canal. Então vou marcar o canal aqui para ficar bem visível para vocês em verde. Para quem não entende, nunca viu um gráfico, que vai ficar assustado com a quantidade de desenhos e informações que tem num gráfico. Mas isso aqui é muito simples, eu não sabia nada a respeito e aprendi, certo? Então vamos lá, a gente traçou o canal aqui. Então toda essa linha verde é a linha onde está dentro de um canal. Então ela ficou dentro desse canal por 56 dias, 2 meses ela se encontra dentro desse canal. Então a gente pode identificar, toda vez que ela chegou nessa região de preço dos R$4, se tornou barata. Toda vez que ela chegou na região dos 5,70, ela se tornou cara nesse momento dos compradores. Então, quando ela se encontra no meio de um canal assim, ó, ela tende a romper para algum dos lados, ou para cima ou para baixo, certo? Ela não vai ficar lateralizada para sempre. As notícias, a situação econômica, todos os movimentos que o mercado faz, é tudo de acordo com a situação geral, tanto da empresa quanto da economia. Então aqui são, ó, então ele está numa lateralização. A pessoa que identificou o suporte, comprava no suporte e vendia na resistência, ela pegava movimentos de 38%, certo? A renda fixa vai demorar 15 anos para dar um movimento de 38%. Quem deixa o dinheirinho na poupança, vai demorar uns 15 anos para receber 38% de valorização. Então aqui a gente teve 1, 2, 3, 4 oportunidades de movimento aqui. Então comprava-se na resistência, comprava-se no suporte e vendia na resistência. Só que os grandes movimentos de força, os movimentos explosivos, acontecem quando se rompe esses canais, que foi o que aconteceu ontem pela Cogna. Então ela acabou rompendo essa região que eu passei para vocês, dos 5,70, que é passar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais preciso aqui, ó, 5,75, certo? Foi a região de rompimento. Então a gente podia identificar já, ó, através do gráfico, a gente viu que ela apresentou fundos mais baixos, mais altos, e topos foram apresentados mais altos. Então ela fez esse último movimento aqui, onde ela ganhou força por rompimento. Ontem ela teve uma valorização de 13,5% e hoje ela está tendo uma alta de 6% nesse momento. Então agora a Cogna está fugindo dessa região de congestão e agora ela tende a buscar outros patamares de preço, certo? O meu alvo particular de Cogna é na região dos R$12 para médio prazo, certo? Eu estou comprado nessa ação. É uma ação que investe em educação, é uma empresa de educação à distância. Se tu quer conhecer um pouquinho mais de cada empresa, toda empresa que está listada na bolsa, ela tem um site de RI, Relação com Investidores. É muito legal tu entrar, tu coloca lá RI Cogna no Google, e aí tu vai entrar e tu vai conhecer um pouquinho mais como funciona a empresa. Eu invisto em empresas que eu me identifico. E eu acho isso muito importante, tu ter uma identificação com a empresa, tu gostar daquele setor, tu ter familiaridade. Se tu não entende nada de commodity, nada de petróleo, se tu acha um saco isso, não compra ações dessa empresa. Tu tem que comprar ações de empresas que tu acredita no futuro, que tu te sente bem com essa empresa. Então todas as empresas que eu tenho de longo prazo são empresas que eu acredito, são empresas que eu
que eu acho que são setores que eu gosto de ler notícias a respeito desse setor. Então isso é uma coisa importante, sabe? Isso ajuda bastante na hora de tu buscar mais informações e conhecimento, porque tu tem que conhecer a empresa que tu está investindo. A Bolsa de Valores é tu te tornar sócio de empresas, né? Então aqui eu estou tendo a oportunidade de me tornar sócio de grandes empresas do Brasil. Eu sou sócio da Petrobras, Klabin, Cogna, tem diversas empresas que eu me identifico e que eu acredito nessas empresas e por isso que eu invisto nelas, né? Não é só dinheiro, senão tu acaba entrando em recomendações e entrando em setores que tu não tem menor ideia de como funciona e aí tu pode acabar te dando mal, né? Então tá aqui, ó, gente. Isso aqui é uma análise simples da Cogna que eu tô passando para vocês. O que o gráfico nos mostra? O gráfico nos mostrou uma forte queda da ação desde os seus patamares antes do coronavírus de 70%. Ela entrou numa região de congestão onde deu oportunidade de comprar na região de suporte, e para que tu saiba disso é preciso um pouco de estudo, é preciso acompanhar o mercado, é preciso de conhecimento para que tu consiga fazer esse tipo de análise num gráfico, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Então tá aqui a análise da Cogna, ela rompeu sua congestão, agora ela vai buscar outros patamares de preço. O primeiro alvo de Cogna está aqui no 7,50, onde vai buscar a região do gap. Um segundo alvo está na região dos R$9, e aqui a gente já pode falar do último alvo de médio prazo de R$10, 9,90. Então esses são os alvos. Nada sobe em linha reta, então ela não vai chegar lá de uma vez só, ela vai ter correções no meio do caminho, certo, pessoal? Então, só para finalizar aqui, principais movimentos do dia de hoje: CVC, Gol, Cyrela, Trisul, Amar, setor de construção aqui, ó, duas grandes empresas. A Cyrela, se nós formos olhar o gráfico da Cyrela, ela se encontrava na mesma situação da Cogna, e os bancos também, então tinham muitos ativos que estavam lateralizados, ó. Vou fazer uma análise rápida aqui para esse vídeo não ficar muito comprido. Então aqui a gente vai traçar uma região de suporte, ó, onde o preço bateu. Isso aqui é uma informação muito importante, ó. Aqui a gente tem um candle. Esse aqui são candles, tá? Cada um desse aqui nós chamamos de candle. Então aqui a gente tem uma informação muito importante. Esse candle vermelho aqui, ele deixou um grande pavio nesse dia. Ou seja, o preço chegou a cair até essa região, porém houve uma força compradora que empurrou o preço de volta para cima. Então aqui houve uma região de interesse muito grande por parte dos compradores, que novamente se apresentou quando bateu nessa região de suporte aqui, ó. Certo? Que novamente se apresentou aqui, olha aqui, ó. Outro dia ela bateu, no próximo dia acabou subindo 8,5%. E que nem eu passei na Cogna para vocês, ó. Tá aqui a região de resistência, suporte e resistência, e aqui a gente está falando de movimentos de toda vez que a ação bateu no seu suporte e foi a tua resistência, movimentos de 30%, 40%, tá? E aqui novamente, ó, assim como a Cogna, ela rompeu essa congestão, ela acabou rompendo essa congestão e agora está buscando novos patamares de preço. Uma ação que estava sendo negociada antes do coronavírus a R$ 33,50, chegou a ser negociada a R$ 12 na bolsa e agora está na região dos 20. O setor de construção foi um dos setores que ficou para trás durante todo esse problema do corona. Foi um dos setores que mais demorou para se recuperar. Se tu gostou desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários, me avisa que eu faço mais vídeos assim, falando um pouquinho de cada empresa, fazendo uma leitura rápida. Diz a empresa que tu quer uma análise gráfica que eu vou estar acompanhando e vou estar fazendo para ti. Deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com os amigos. Uma boa quarta-feira a todos.